cético que você se considere, é bem possível que em algum tempo distante você tenha sentido medo de alguns fenômenos ou criaturas sobrenaturais. Nesse sentido, uma palavra é capaz de nos deixar de cabelos arrepiados: é paranormal. Conheça a seguir algumas histórias bizarras envolvendo esse tipo de fenômeno. O número 1. O fantasma das viúvas. Alguns homens da Tailândia são vítimas de um fenômeno conhecido como Síndrome dos Pesadelos de Morte. Todos eles morreram enquanto dormiam, e parece que quem os matou foram espíritos de viúvas, especialmente daquelas que tiveram a morte violenta. O objetivo desses espíritos femininos é matar homens e tornar a alma dos mortos, seus novos maridos. Mas no ano de 1990, a Tailândia viveu com medo das tais viúvas da morte, e que já esses espíritos malignos atacavam apenas homens. Muitos cuecas começaram a dormir maquiados e com unhas pintadas, na tentativa de enganar os fantasmas. Outra estratégia ainda mais comum de Ur consistia em esculpir pênis em madeira e deixar o falso membro ao lado da cabeça da possível vítima. Isso também parecia assustar a viúva fantasmagórica. Os homens de Bangkok Neg eram orgulhosos de seus pênis de madeira, que chegavam a medir quase 1 metro. Alguns medrosos até faziam espantalhos com um pênis gigante, com alguns escrito "Caçador de Viúvas Fantasmas". Em um vilarejo, alguns rumores diziam que as viúvas já tinham almas masculinas o suficiente e que começariam a matar as mulheres para dar uma variada. A verdade sobre a morte. Autópsias realizadas nos homens que morriam dormindo revelam que eles apresentavam sinais de desnutrição. Afinal, muitos deles comiam arroz doce, o que causava uma grande produção de insulina e também arrecatava a falta de muitos outros nutrientes. Número 2. O monge de Pontefract. Em 1970, um dos maiores casos de assombração de toda a Europa aconteceu na Pontefract, na Inglaterra. O fantasma em questão ficou conhecido como Pontergate ou Pontefract, ou, para os íntimos, monge de Pontefract. O fantasma era teoricamente a alma de um sacerdote morto no século XVI. Um dos relatos a respeito dos fantasmas vem da família Pritchard, formada por Joy e Jean e seus filhos Philip e Diane. Os 4 afirmavam que eram atormentados por esses fantasmas, que eles começaram a chamar de Fred. De acordo com relatos da família, Fred costumava jogar objetos, esfriar ambientes e deixar poças no chão. Além de tudo, Fred roubava sanduíches de presuntos e deixava as maçanetas das portas da casa grudentas. Fred ainda tinha outro costume feio: ele transportava ovos entre outros cômodos e, é claro, atirava-os só para fazer sujeira. Até aí parece que Fred era um Gasparzinho um pouco mais rebelde, mas na verdade ele era muito mais do que isso. Um dos acidentes mais sóbrios envolvendo a presença de Fred foi simplesmente quando ele agarrou Diane, quando ela ainda tinha 12 anos, e a arrastou para o andar de cima pelo pescoço. O pescoço da garota chegou a ficar marcado. Como se isso não fosse o bastante, Fred tentou estrangular a menina com fios elétricos. A casa foi vistoriada por policiais psíquicos e até pelo prefeito da cidade. O local era considerado paranormal por alguns pesquisadores. Carol Fried Ross acredita que a história é verdadeira. Afinal, ela mora na casa ao lado e afirma ver o fantasma rodando a região de tempos em tempos. Ela explica que não viu só o Fred, como conversou com ele, que de acordo com ela, ele tem mais ou menos 1,65 m de altura. Carol afirma que o fantasma quer a casa vazia do jeito que ela está agora. De acordo com ela, o espírito disse que ela tem de se mudar para lá. O cemitério do mal. Se você estiver em Edimburgo, na Escócia, e quiser passar um pouco de medo, visite o cemitério Greensprings, que é famoso pelos fantasmas mal educados que o frequentam. No local está a tumba de George Makepeace, um advogado do século XVII, responsável pela morte de pelo menos 18 mil pessoas, o que rendeu a ele o apelido de Makepeace Sanguinário. Em 1999, um mendigo quebrou o túmulo de Makepeace na tentativa de encontrar um lugar para se esconder do frio. Depois ele caiu dentro do caixão e tudo começou a dar errado.
O caixão desmoronou ele. Assustado, ele começou a correr todo coberto de terra. Quem viu a cena foi um cuidador de cachorros, que achou que ele tinha visto um fantasma e entrou em desespero. O que ele não sabia é que o homem não era um fantasma e que a assombração verdadeira logo chegaria. Várias pessoas começaram a registrar ocorrências de eventos estranhos nos arredores do túmulo. A prefeitura até mesmo fechou o cemitério para o público, até que o guia do local de turismo, Jean Andrew Anderson, marcou uma tour fantasma oficial. Desde então, 350 pessoas afirmam ter visto um fantasma nos arredores do túmulo de Makes. Existem muitas histórias de ossos quebrados na visitação, e 170 turistas já desmaiaram durante a tour. Há outra cova que também pode ser o motivo de forças malignas no cemitério de Green Street. A sepultura de um homem chamado Thomas Riddle, nome parecido com o original de Lord Voldemort, que é Thomas Riddle. O fato atrai fãs de Harry Potter frequentemente. Será que o feiticeiro das trevas existiu na vida real? O fantasma de Salt Shields. No segundo caso, falamos a respeito do que aconteceu em Pontefract, na Inglaterra, certo? Pois pertinho dali, em Salt Shields, outra história macabra marcou a cidade. Tudo começou em 2005, quando um jovem casal e seu filho de 3 anos de idade foram assombrados por um espírito maligno. O nome verdadeiro do casal não foi revelado, mas eles são conhecidos como Mark e Marianne. Em outra noite, Marianne sentiu o cachorro de brinquedo de seu filho ser atingido na nuca. Ela acendeu a luz e viu que o brinquedo do filho estava voando em direção a ela. O casal se escondeu debaixo do cobertor, mas sentiu que algo estava tentando puxar a coberta. De repente, Mark começou a gritar de dor, e 13 arranhões apareceram em suas costas. Na manhã seguinte, eles haviam sumido. O fantasma demonstrou grande interesse em atacar os moradores da casa com brinquedos do filho do casal. Itens como um cavalo de madeira e um coelho de pelúcia foram alvos de espíritos transtornados, que chegou a cortar as patinhas do coelho. Além disso, o fantasma deixou mensagens no quadro de escrever do garoto, com ameaças como: "Você está morto". A sua família pediu ajuda aos pesquisadores paranormais Mike Hallow e Det Ritson. Os dois afirmaram que o fantasma era real e, inclusive, escreveram um livro sobre o assunto. O assassino de cachorros. Uma família da cidade da Inglaterra de Country virou assunto de jornal quando postou um vídeo. As imagens mostram a porta de um armário abrindo sozinha e uma cadeira sendo movida, também aparentemente sozinha. O chão não aparece no vídeo, então fica a dúvida a respeito da veracidade do material. Lisa Manning, moradora da residência, afirmou que o fantasma existe de verdade e que o espírito foi responsável pela morte do cachorro da família, que foi misteriosamente empurrado escada abaixo. Para provar que a família estava certa, Lisa solicitou a ajuda de Derek, um especialista em fenômenos paranormais. O especialista afirmou que o espírito furioso chamado Jim está por trás das coisas que aconteciam na casa. A Ácora fez um ritual e mandou o espírito embora, o que Lisa afirma ter acontecido de verdade e rapidamente. Mas aí fica a dúvida, será mesmo? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e deixar o seu like nesse vídeo. Até mais, até a próxima.